Galera, conforme o aviso no final do vídeo anterior, começa agora a segunda parte, atletismo, provas de pista. Bora? Vamos lá? Parte 2, nessa. Isso aí. Prova de meio fundo? Meio fundo. 800 metros. Começamos os 800. Como eu falei aqui, 800 larga balizado. Aí é aquilo que você falou. Larga balizado para 100 metros, então a diferença é pequena. Terminou 100 metros, tem uma linha de cones, pequenos Só um cones. passo para trás. Então, 400 metros, os caras fazem os 400 metros nas suas raias. O tempo todo na raia. Na raia começou, termina. Termina. O 800, prova de meio fundo, começa a sair do balizamento. 100 metros balizados. Então eles não largam alinhado, tá? Tem a diferença nos primeiros 100 metros. Passou os 100 metros, tem uma sequência de cones pequenos em cada linha de divisão de raia. Passou aquela linha, pode agrupar. Aí vai todo mundo para a raia mais Todo próxima. mundo vai para a raia 1. Nessa prova já entra um pouquinho de estratégia, né? Já tem o vácuo. São duas voltas. São na duas pista. voltas completas na pista. E já tem vácuo nessa prova. Então a gente percebe que já tem uma questão de estratégia. Só para entender, vácuo é quando, para quem não entende isso, você tem 2 carros, 2 motos, 2 bicicletas, 2 caras correndo. Alguém quebrando o ar, O né? que fica na frente rompe a resistência do ar. Ele quebra o ar, é isso E mesmo. quem fica atrás fica meio que protegido daquele vento que ficaria contra, faria uma resistência contra ele Exato. correr. Como a velocidade não é tão grande, vamos dizer que a gente pega um ar quebrado, né? Você não pega a resistência completa. Então dá uma Pega um ar ajudinha, quebrado. dá uma ajudinha. Ajuda No bastante. Stock Car, por exemplo, os caras usam muito o vácuo. É. O cara colado na costa do Carro, outro. né? Toda a prova de carro, como a velocidade é muito grande, ele gera uma zona de vácuo maior. É. Então faz muita diferença, né? Então puxa mesmo. Vácuo entendido. A estratégia, muita estratégia de vácuo. Então tem mais essa estratégia, você percebe os atletas, nem sempre aquele que está na frente ou que abre uma pequena distância é o que vai ganhar. Então existe mais estratégia e tem mais variação de ritmo também. Um termo que vocês vão escutar a gente falar aqui, se a gente já não falou, a gente fala agora, a gente usa muito o termo quebrar. Então quando o atleta quebra, o que significa? Significa que ele, vamos supor, que ele estipulou fazer 800 metros a um pace de 3. Ou seja... É lá e por tempo, né? Já não é pace. Vamos falar assim, ele falou que ia passar a primeira volta para 50 segundos, 50 segundos. que é muito rápido. Vamos supor que ele passou a 40. E aí ele não vai conseguir finalizar a prova no tempo que ele vai fazer. Então você vê aquele cara que esguela na frente, aí depois ele vai lá para trás. Fica para trás. Ele quebrou. Então a gente usa o termo que ele quebrou porque ele não conseguiu manter o ritmo que ele queria Exato. durante Exato. toda a prova. Eu falei 50 segundos aqui porque é realmente a marca que seria dobrar 50 segundos dar um recorde mundial. Então assim, se o cara passar a 48, provavelmente ele não ganha a prova. Porque se ele passar a 48, ele precisa fazer a outra em 52. Normalmente eles negativam. O que eles fazem? Eles seguram um pouco a primeira e se matam na segunda. Então, normalmente, a primeira volta é um pouco mais controlada. A controlar quanto? Cara, 51, 52, isso já é controlar. Para esse nível de atleta, 2 segundos, 3 segundos na volta já controla. É muito legal que você vai ver, a gente viu agora no atletismo, e uma curiosidade minha. Mas o que esse cara tá fazendo olhando para trás? Como a gente estava nas eliminatórias, ele estava vendo quem vinha atrás dele para segurar, para não se dar o máximo. Mas tipo assim, não sei se vocês assistiram aquele que tem um menininho que corre pra caramba naquele desenho, que é o Quarteto Fantástico, acho que sei lá. Sim. Que o moleque corre, agora diminui, agora corre, agora diminui, agora corre, agora diminui. Ele isso. fica meio que tentando segurar, que ele tem gás pra dar, só que ele tenta segurar Ele quer economizar energia. pra economizar, porque ele vai ter a final ainda. Então ele se Isso. classificou, ele só quer se classificar. Aí na final é que ele vai dar o regaço dele, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, normalmente a gente tem... fase eliminatória, dificilmente sai em tempos muito bons, exatamente porque tem uma discrepância maior de atletas, são muitas baterias. Aí na semifinal já começa a ter um pouquinho mais de velocidade, já não dá mais pra... E aí pra final é a hora de dar tudo. Mais uma prova de meio fundo, onde também larga fora da baliza. Vamos pro 1.500. 1.500. Ah, não falei dos recordes, né? Só Não. pra fechar os 800. Então, o recorde dos 800 masculino é de um queniano, do Davi Rudisha, com 1 minuto 40,91, recorde das Olimpíadas de Londres. E do feminino é da Jarmila Kratochvilova. Nossa, Não. que facinho. Kratochvilova, Nossa. da Tchecoslováquia. Ainda era Tchecoslováquia, isso foi interessante, porque é um recorde de
Cadê? De 85. Então, o recorde antigo tem que manter o nome. Então, se tivesse, vamos supor, se fosse um recorde da União Soviética, acho que tem algum aqui que é a União Soviética. Tá? Apesar que, se eu não me engano, os da União Soviética foram todos tirados, tá? Por aquela questão do doping, aquele escândalo, foram todos revistos. Mas, enfim, usa o nome antigo ainda, porque era daquela época. 1.500 metros. Próxima prova de meio fundo. 1.500 metros. Uma linha contínua na pista, em curva. Ali é a linha de largada de referência. Ah, mas eu vi uma prova que largavam separados, tinha uma linha à frente. Tem. Provas tem muitos atletas que vão extrapolar essa distância dessa linha de todas as raias. Existe uma meia linha, que é das raias externas, então ela vai da metade da raia, né, da raia 4, né, então seria das 5 a 8, mais à frente. E a pista fica na primeira curva dividida por cones. Quem larga na linha da frente, obrigatoriamente tem que fazer o primeiro trecho da volta por fora. Quem larga na linha de trás, que é a pista toda, se junta e faz a primeira curva por dentro. E aí só acaba o balizamento, que ele é só de meia pista, não é por raia, depois da primeira curva. Aí os cones do meio somem e aí todo mundo junta. Então, quando tem muitos atletas, para não embolar, até porque prova de 800 e 1.500 são provas que acontecem muitos tombos mesmo. Porque existe uma disputa muito grande, mas como é uma prova que já não se cumpre mais a posicionamento de raia. Todo mundo embolado ali. E por mais que tenha diferença de tempo, ela não é o suficiente para quebrar em blocos, tem muito acidente. Um atleta meio que empurra o outro, um tropeça, sempre tem confusão nos 800 e nos 1.500. Então é isso, é mais essa questão da largada. Só para lembrar, tá? Depois dos 100 e dos 200, que são provas onde a largada faz muita diferença, é muito difícil ter queima de largada, tá? É mais comum ter eliminação nos 400 por queima de raia. 400 é mais comum ver queima de raia, quando ele invade, principalmente na curva. Mas o cara vem muito no limite na curva, principalmente curva interna, que é mais difícil de fazer, ele acaba extrapolando e pisando na parte externa. Ou o cara que está fora e quer diminuir o máximo a distância, pisa na interna. Aí vai para um critério que é o seguinte: interferiu na prova, ele atravessou a linha ou não? Aí entra os árbitros para fazerem essa análise, né? Então esses são os 1.500, não tem muito segredo. Larga fora da baliza porque tem que largar 100 metros antes, né, de terminar a volta, porque são 4 voltas mais 100 metros. Né? Então larga fora do balizamento de raia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Passando agora para as próximas distâncias, a gente teria 5.000, 10.000 e 3.000. Tem alguma diferença básica entre essas três ou é só a distância mesmo e o comportamento da prova em si é o mesmo? O 5.000 e 10.000 é basicamente a mesma coisa. O que muda bastante o 3.000 porque ele é com obstáculos. Ah, então não tem o 3.000 sem obstáculo? 3.000 não. 3.000 então não. A gente pode falar que 5.000 e 10.000 é a mesma coisa, só muda a distância, só dobra a distância. Isso. Então, para a gente encerrar aqui, vamos falar dos recordes dos 1.500, até porque tem um recorde recente de uma atleta que estava lá no Mundial em Budapeste. Então, do masculino é do marroquino, Hicham El Guerrouj, com 3,26. É o recorde de 98, é um recorde antigo. E do feminino é da Faith Kipyegon, que é do Quênia. Que bateu o recorde na Diamond League desse ano lá na Itália. De 3,49. Exatamente. 3,49 e 11. Ela voou. A gente vai ver o nome dela de novo. 5.000 e 10.000. As provas largam nessa mesma linha. Uma largada só. Não tem muito problema largar meio embolado. Por que não tem muito problema largar meio embolado? Porque é uma prova mais longa. Então elas vão se resolvendo. Exato. Então essa prova tem mais estratégia, essa prova quebra bloco, essa prova tem estratégia entre atletas do mesmo país. E os caras veem um cara que é o coelho, né? Que tem outra coisa que a gente pode usar também. Coelho não pode em campeonato mundial. Não existe coelho. Eu não sabia. Não pode. O coelho é aquele cara que... É um pacer, ele é um cara que é contratado para dar ritmo na prova. Mas eu te falar até que o coelho não nesse sentido, mas o coelho daquele cara que vai largar para puxar a galera, para depois ele quebrar os caras que quebrar alguém, o cara que foi na cola dele. Mas é campeonato mundial, como... O nego não vai se sujeitar a isso, né? Exato. Então tem uma estratégia entre países, mas não nesse nível. É só para vocês entenderem, em algumas provas, inclusive até em maratona, os caras colocam um atleta que puxa o ritmo muito forte. Ele é contratado para isso, Ele vai puxar um ritmo muito forte para incentivar a galera da outra equipe ou de outros países aí no mesmo ritmo que ele, para quebrar
E aí o cara que tá vindo atrás no ritmo certo, confortável, passa todo mundo e vai embora. E pra prova é interessante, tá? É que assim, pacer. Pelo seguinte, quem como organizador de prova não quer que o recorde seja batido na sua prova? Só um detalhe, na Diamond League tem o pace eletrônico. Tem os dois. Tem os dois. Porque assim... Eles até tem número de... Você já viu que o nome dele não tem escrito pace? Porque só pra vocês entenderem, assim, é muito importante quando você tá correndo, fazendo um esporte de alto rendimento, qualquer segundo a mais do que você tá acostumado ou do que você treinou, pode te quebrar. Então, se você tá treinado a fazer a 30 segundos e você faz a 28 ou a 29, e por muito tempo, você não vai conseguir entregar isso no final. Aí o que era pra você fazer 30, você vai pra 35, 38, isso, 40, isso. E era pra você fazer em 30. Você diminuiu 1 segundo, esse 1 segundo vai te custar 10 lá na frente. Então, isso te quebra. Então, esses caras colocam essa estratégia, esse estratagema pra... Mesmo que na guerra, lá na batalha, na disputa entre quem vai chegar primeiro, eles tentarem fazer quem está menos psicologicamente preparado quebrar. Sim. Certo? Então é só para entender por que é tão importante essa questão do planejamento em tempo. Mas 1 segundo faz a diferença? Faz. Quando você está dando o seu máximo. Né? É isso. Quando você está dando o seu máximo, 1 segundo faz a diferença. Então você vai ver que os paces, eles são contratados, inclusive é estipulado para quem recebe o material da prova, ele sabe quanto que o pace vai passar a cada volta. Então, o pace está programado para tal ritmo. Né? Então, é sabido isso. Mas o Campeonato Mundial não aceita isso. Não aceita. Vamos aos recordes, então. Só para quem viu a outra série e quiser comparar com provas de rua, os 5.000 metros na pista, o recorde masculino é do Joshua Cheptegei, de Uganda, com 12,35. Tá? Um recorde recente, 2020, Diamond League de Mônaco. E do feminino também da Faith Kipyegon, que bateu os 1.500. 14,05. Desse ano também na Diamond League de Paris, com 14,05. Não tem comparação, tá? Uma prova de rua com uma prova de pista. Pista é sempre mais rápido. Mais uma curiosidade, vamos para os 10 mil agora. Procura aí uma prova de 10 mil, vê quem foi o primeiro tempo e dá uma olhada nesse tempo aqui. Recorde masculino dos 10 mil, o mesmo dos 5 mil. Joshua Cheptegei. A gente tá falando de 10 mil pra você ver a galera que corre essas provas de 10 quilômetros na rua, né? O recorde dele é simplesmente de 26,11, tá? Em Valência, em 2020. Igual eu, cara. Eu fiz 1 hora. E no feminino é um quarto do tempo. Letsenbet Gidei. Também ainda tá nativa, tá? Com 29,01. É um absurdo isso. Dificilmente você vai ver no Brasil uma prova de rua com um homem correndo 29. Muito difícil, tá? E quando correr 29 não vai ser baixo. Então, só pra você ter uma ideia, o que é rápido correr na 29 pista. baixo é 29 alto, que significa 29 baixo é 29,01, 29,05. 29 alto é 29,45, 29,50, exato. Tá? E aí, antes da gente... Agora eu vou explicar antes da gente falar, porque a prova de 3.000 metros ela é com obstáculos. Por que 3.000 metros é com obstáculos e 100, 110, 400 ele é com barreira? Barreira, você a derruba. Obstáculo te derruba. Você não derruba o obstáculo. Repara lá na pista. Pode crer. A barreira você derruba. Não é feita para você derrubar, mas você pode derrubar. Você conseguiria... O obstáculo te derruba. Principal diferença também, né? O obstáculo, ele é único para todos. E a barreira é individual por raia. Então essa também é uma diferença. Só para deixar claro. O obstáculo, se você... A barreira, se você fizer cágada, você derruba a barreira. O obstáculo, se você fizer cágada, você derruba. Pode falar normal. Tropecei na barreira, ela vai tombar. Tropecei no obstáculo, eu vou tombar. Tá? E outra diferença é que o obstáculo você pode pisar nele. Ele é como se parece uma trave de ginástica olímpica, então ele é largo. E até muitos atletas pisam. 3.000 metros com obstáculo. Dificílima prova também. Porque não é uma prova tão curta, pela intensidade que tem. Ela tem obstáculos, você só não pula os obstáculos ou passa pelo fosso, que é barreira seguida de água, na primeira volta. Depois todas as voltas tem transposição de barreira e do fosso. Então você, além de tudo, molha o pé. Então a galera que bate o pé em cima para pular. Isso, então normalmente no fosso eles batem o pé no topo do obstáculo para poder se lançar e pegar menos água, ou molhar um pé só. Para não cair com os 2 pés na água. Para não cair com os 2 pés na água. Ou, né, que mesmo que bata um pé só, não bater muito fundo, não perder muita velocidade. Porque o fosso, ele é como se fosse em rampa. Então, ele é fundo próximo do obstáculo e ele vai ficando mais raso. Tá?
É uma das provas de maior exigência física. É muito, muito intenso e saltar no meio da corrida torna-se tudo mais difícil. E ainda quando tem uma água, todo mundo já correu na beira da praia, a resistência que gera é um absurdo. Mas é um passo só ou dois. Você já tá morto. Né? Já tá acabado qualquer coisa, né? Só piora. Então vamos lá, os recordes. Masculino do Lemesha Girma, atleta ainda em atividade, o etíope, com 7,52, 3.000 com obstáculos. Imagina o pace que é isso, né? Se a gente falar de 3,0, que é um puta pace, daria 9. Falando de 7,52. É um absurdo. E no feminino, de uma queniana, da Beatriz Chepkoech, com 8,44. Tá? Então, assim, são números absurdos pela prova, por ter obstáculos. Vamos a uma outra prova aqui. Essa tem diferenças entre masculino e feminino. 100 metros com barreira, sempre prova feminina. 110 com barreira, sempre prova masculina. Tem 10 a mais. Não consegui descobrir porquê, mas tenho... na minha cabeça posso ter um entendimento. Pela cobertura dos passos. Como é muito, muito próximo a barreira entre a outra, existe um comprimento de passos calculados para você dar entre barreiras. Normalmente no homem são 3, na mulher devem ser 3 também, mas ela tem que cobrir menos terreno. Então esses 10 metros ao longo do 100... A passada maior, né? É para a passada maior do homem encaixar os 3 passos entre barreiras, e da mulher também. Encaixam 3 passos. 3 barreiras. Isso. 3 barreiras. Então é isso, tá? Mesma coisa na largada dos 100 metros, largas em bloco. Então larga do bloco de partida, respeita-se a raia, todas as barreiras são alinhadas. E é num puta pau, né? Principal diferença visual de uns 100 metros rasos para 100 metros com barreira. No 100 metros com barreira, o atleta tem que levantar muito rápido, porque ele tem que transpor a barreira. Então você percebe que nos 100 metros rasos, o atleta sai com a mão no chão e demora para se levantar. Ele corre bastante tempo baixo. Com barreira, ele tem que correr e levantar rápido, porque ele já tem uma barreira que ele tem que saltar. Se ele não levantar, ele vai bater a primeira barreira. Ah, mas pode bater na barreira? Pode. Cada vez que você bate, você perde velocidade e pode perder equilíbrio, tá? Não pode, quem tiver nas raias da extremidade, não pode passar com o pé por fora da barreira. Teve uma treta esse ano. Teve no 400, a gente vai falar. Não pode passar com o pé por fora da barreira. Obviamente não pode passar por baixo da barreira, mas pode sim bater na cara da barreira com o pé. Atropelar. Bater, pode. Perde velocidade, tá? Você não é desclassificado. Se você atropelar todas as barreiras... Não, você pode derrubar todas. Desde que você não atrapalhe, não jogue pra raia do lado e tal. Outra prova que tem muito acidente e tem muita eliminação. Ah, mas por que tem eliminação? Muitas vezes você bate numa raia, desequilibra, bate numa barreira, desequilibra e invade a raia do outro. Tá? E muitas vezes um atleta prejudica o outro. Eu sou o primeiro, tô lá empolgado, bati, tropecei, entrei na sua raia, você tropeçou em mim. Paciência. Derrubei você. Putz, acontece. Então tem essa incidência. Então, 100 metros masculino, 110 masculino, 100 no feminino. Recordes assustadores. 100 metros com barreira feminino é da Tobia Musan, atleta em atividade ainda nigeriana, 12,12, tá? Batido no Campeonato Mundial do ano passado. 12 segundos e 12 centésimos. 12 segundos, 100 metros... 100 com barreira. Com barreira. Exato. Tenta você, amigo. Vamos lembrar que o recorde mundial é 10, nos rasos é 10,49. Ela só colocou 2 segundos... menos de 2 segundos a mais, pulando 10 barreiras. Coloca, enche de saco de lixo no teu quarteirão e vai correr lá pra você ver qual é que é a pulando dos lixos. E no masculino, 110 com barreira, aí os 10 metros a mais, olha como faz diferença, mesmo mudando, né, de homem para mulher. É do Arias Merritt, foi batido em 2012, 12,80. Então esses 10 metros a mais faz muita diferença no tempo, né? Porque o homem não é mais rápido que a mulher. Depois a gente tem uma prova com um brasileiro em evidência, que são os 400 metros com barreira, que foi onde aconteceu esse fato. O cara passou a perninha por fora. Vou ver se eu acho a foto pra você colocar aqui. Vou até... Cara, deixa no comentário aqui o que você acha. O que aconteceu? Tem a imagem dele passando. 400 com barreira, as barreiras, elas seguem a distância, né, do ponto de largada de chegada. A distância entre as barreiras é a mesma. Então as barreiras estão todas, elas não são alinhadas para todos os atletas. Elas são todas dentro da baliza, do balizamento. Por causa daqueles 7 metros que Por causa dos 7 metros de diferença de raia para raia. Você vai ver uma barreira... Então o norueguês, que é o atual recordista mundial do 400 com barreira, que é o Karsten Warholm, com 45,94, é realmente um tempo absurdo. Na semifinal, se eu não me engano, ou na fase classificatória, enfim,
Nitidamente ele passa o pé por fora da barreira e não é na altura da barreira, tá? Ele daria na cara da barreira. Isso, a arbitragem na hora não viu, isso foi para recurso e foi negado. Meu ponto de vista, ele tinha que ser punido, tá? Por quê? Ah, mas não ia alterar se ele derrubasse. Quem garante que se ele derrubasse ele não fosse cair, não fosse invadir raia? Então não dá para agir dessa forma. Tá? Então, para mim, teve um leve beneficiamento da organização. Ele foi favorecido. Porque o cara é o recordista mundial e todo mundo quer ver o recordista mundial e atividade no seu campeonato. Tá? Então, assim, não gosto, mas compreendo. Mas não gosto dessa atitude. Tá? Não gosto. A gente tem um brasileiro, o Alisson dos Santos, o Pio. Infelizmente, ficou fora, não fez uma final boa. Acabou batendo na primeira barreira, não conseguiu encaixar uma prova boa. Ele ficou muito tempo sem competir por causa de uma lesão de joelho. E acabou terminando em quinto. Recorde feminino do masculino, como eu falei, do norueguês do Carsten Warholm, com 45,94. Do feminino, da Sidney McCauley, fora desse último mundial, por lesão de joelho também, com 50,68. A galera se machuca muito fazendo esses rolês. Machuca muito. E aí, para terminar as provas de pista, os revezamentos. Essa é a prova mais alucinante que tem. Revezamento 4 por 100. O que é 4 por 100? 4 atletas se revezam correndo 100 metros. Então, cada atleta corre 100 metros. Então, um atleta larga. É aquele que eles passam o canudo. Isso, larga com o bastão. Aí ele entra numa área de transição, aonde ele entra nessa área e o outro atleta vai estar correndo já, a troca é feita em movimento. Então, tem essa área estipulada para transição. Então, dentro dessa área, um tem que passar o bastão para o outro, o segundo atleta assume, mais 100 metros, menos um pouco. Ele entra na outra área de transição, passa, ou seja, os 4 atletas completam uma volta. Então, 4 por 100. Cada atleta corre, são 400 metros dividido em 4 atletas. Nesse campeonato, tem mista? Tem Nesse prova? não. Não, 4 por 100 não. Esse é masculino e feminino. Eliminação, muito comum. Invasão de barreira, invasão de raia, queimar raia e queda do bastão. Ou passagem fora da área determinada. Se o bastão caiu no chão, perdeu. Já era. Mas eu era o último atleta, caiu o bastão. Você tem que passar com o bastão. Rodou, mano. Tem uma prova que o cara solta o bastão antes da linha de chegada. Ele, se eu não me engano, ele levanta a comemorar. Aconteceu isso já. Ele soltou Ele solta o bastão e foi eliminado. Ele ia ganhar a prova e perdeu. Tá? Tem que passar segurando o bastão. Então, eliminação muito comum nesse sentido. Ou se eles perderem o time daquela zona Isso, de transição. ou fizer a troca fora da zona determinada. Ela correu demais, perdeu a prova, não conseguiu entregar. O cara da frente saiu um pouquinho antes, aí passou da zona. Né? Derrubou o bastão. Mas o bastão saiu da raia. Não atrapalhou ninguém. Pegou, voltou e correu na raia. Não tem problema. Eles têm um bom senso. Porque provavelmente já prejudicou sua prova. Mas tem esse bom senso. Se o bastão cair no chão, você pegar e continuar correndo, pode? Pode. Então não caiu no chão, não tá eliminado. Você caiu no chão, você catou e conseguiu... Isso. É que em velocidade, caiu no chão, ele não fica na raia. Às vezes na troca ele acaba ficando. Ou você perde tempo e não atrapalha. Mas quando você tá correndo e derruba... Você não pode sair da sua raia por nada ali pra pegar o bastão. Então, o bastão vazou, você já era. Então quando cai, né, na troca, e aí eles até usam do bom senso e tal, mas eles têm eliminado ultimamente, tá? Saiu da raia, tem eliminado. Ou eles deixam terminar a prova e, fiquei em quinto, já não tô classificado, fiquei em sexto, então tá fora. Prova masculina e feminina. Recorde masculino da Jamaica, não precisa nem falar quem que tava nesse time, né? Usain Bolt, Asafa Powell, eram uns caras monstro. Johan Blake, acho que era um time absurdo. Lembrando que a equipe não é composta só de 4 atletas, tá? O país. Então, atletas que fazem eliminatória e semifinal nem sempre são os da final. Você pode classificar com alguns atletas e trocar. Tá? Então, é o país que está sendo representado, não são os atletas. Então, pode haver troca. O cara que se classificou não necessariamente é o cara que vai correr a final. Isso. A parte legal é que todo mundo ganha medalha. Então, foram 6 atletas que fizeram parte da equipe. Todos vão subir para ganhar medalha. Legal. Porque também fez parte dessa conquista. Legal. Então, recorde mundial masculino da Jamaica. Só que o recorde fica com o nome dos 4 que finalizaram. Fica pro país. Né? Mas a equipe é para quem fez o recorde. Se ele foi na semifinal, é daquela equipe. Né? 36,84 na Olimpíada de Londres. De quem? Da Jamaica. Da Jamaica. E no feminino, Estados Unidos, 40,82 também lá em Londres. Então isso a gente já começa a perceber que alguns recordes que a gente viu aqui foram de Londres. Então Londres teve uma condição tecnológica, climática, e os atletas chegaram realmente
voando. Todo mundo chegou voando. Legal. O polimento foi bem feito. O treinamento e o polimento foram bem feitos. Para a última prova, normalmente uma das provas que encerram, o Campeonato Mundial dessa vez não encerrou, tá? 4x400. Dessa vez foi a prova do começo do Campeonato Mundial. Masculino, feminino e, recentemente, criaram um misto. Eles têm um misto. Misto. Ou seja, cada atleta corre 400 metros, ou seja, dá uma volta na pista, pega Isso. o outro, dá outra volta na pista, pega o outro, então revezam uma volta na pista. E essa é bagunçada, porque larga balizado, terminou a primeira volta, perdeu o balizamento. Então, na hora que vai revezar, já tá todo mundo fora da baliza. Porque larga na baliza, larga na sua raia, terminou a primeira volta, não tem mais que cumprir raia. Né? Porque não posso. E não dá pra fazer uma largada com tanta compensação para 4 voltas. Então é balizada a primeira volta, depois não tem mais raia. E aí as trocas são todas meio que por sequência. Quem tá em primeiro fica na raia 1, aí nem vai até a raia 8, fica tudo meio embolado, né? Porque o cara que é o quinto, o primeiro vai ter trocado. Então eles vão meio que todo mundo vindo pra raia 1. Legal. Né? E é uma bagunça, é legal demais. Tem muita queda de bastão nessa tem muita queda de bastão na troca. Exatamente que a troca não é balizada. Imagina, tá todo mundo vindo Exato. junto ali, né? Não, o atleta bate no outro, aí o atleta, o que trocou da raia 1, começa a desacelerar, o da 2 tá acelerando, é uma bagunça. Mas tem as muita regras confusão. são as mesmas. São as mesmas. Caiu, perdeu o playback. Esse aí como não tem a raia, né? Caiu, pega de novo e sai correndo. E como O tem que não tempo pode- pra recuperar, né? É. Tem um certo tempo pra O recuperar. que não né? pode é terminar sem o bastão. Que aconteceu no 400 misto com a equipe da Holanda. Corre sempre, tá? Sempre homem, mulher. Isso não é negociável, isso é uma regra. Intercala, Tá? né? Intercala. Homem, mulher, Os homem, primeiros mulher. 400 vai os homens, depois a Isso. mulher, depois o homem, depois a mulher. E a atleta estrela da Holanda acabou caindo, passou em terceiro, mas o bastão saiu da pista, foi eliminada, a Fenk Ball, tá? Que foi a campeã dos 400 metros com barreira. Vamos aos recordes. Masculino, 2,54, recorde 93, recorde antigo. Feminino, aqui ó, União Soviética. Então tem ó, recorde de 88 da Olimpíada também lá da Coreia, em Seul. 3,15. E o misto, recente, de 2019, em Doha, no Catar. Isso aqui acho que é Diamond League, pode ser. Ou é Campeonato Mundial. 19 acho que foi um Campeonato Mundial, em Doha. Foi isso mesmo, que a maratona foi de madrugada, com 3,09. A maratona foi de madrugada porque era o período mais fresco. E teve atleta de referência abandonando. A largada, se eu não me engano, largou tipo 2 da manhã, 3 da manhã. Foi algo assim. Foi um negócio bem interessante. E assim, depois de um programa longo, mas falando o tempo todo de provas de pista, a gente apresentou tudo o que acontece falando de corrida dentro do atletismo. Então a gente tá aqui encerrando o primeiro episódio de 3 ou 4, depende do bônus, né? Vai rolar um bônus, Depende vai do rolar. bônus, sobre atletismo. Espero que tenha ficado legal. É um esporte muito bacana, muito pouco prestigiado, infelizmente. Tem brasileiro quebrando tudo, tem gente boa, são atletas que vão estar nas Olimpíadas, que você vai ouvir falar deles nas Olimpíadas. É um esporte muito legal de ver. E para quem perdeu, quem assistiu esse programa e ficou com curiosidade e tiver a oportunidade, lá no Globoplay, no streaming deles, se você entrar na parte de esportes, procura lá, tem Campeonato Mundial de Atletismo. Tem todos os dias, todas as transmissões estão lá. Legal. Então é legal para você até entender um pouquinho do que a gente falou, para poder visualizar, né, do que a gente e acho que também ver se desperta uma paixão. E quem sabe, olhando lá, também não faz você se interessar por alguma dessas modalidades. Cara, eu adoro todas o atletismo, eu gosto de todas. Acho que o atletismo é legal acompanhar porque todo dia tem final, todo dia tem disputa, tem emoção, são provas rápidas. Nossa. E nada impede de você, com mais idade, ter gosto e querer, cara, praticar alguma das modalidades, né? Se interessar por alguma delas. Nada impede de você, do Edu, chegar aqui e falar, cara, eu corro meus 5.000, mas eu gosto do treino de 400. Eu também treino na pista. Você treina na pista? Treino. Você não conhecia tudo que estava aqui, mas você se familiarizou e entendeu com muitas coisas que você vê lá. Né? Então isso é legal. Eu corro na pista. Só não posso mostrar meu tempo aqui, porque não dá nem pra brincar, né, cara? Não interessa. E o legal de você poder correr numa pista é que muitas vezes você vai encontrar atletas de alto rendimento do nosso país. Isso é uma coisa muito legal. Isso é até uma curiosidade aqui. Eu treinei bastante tempo sem treinador, por minha conta, e nunca não sabia nem como é que corria numa pista. Eu tinha até vergonha de entrar numa pista. Quando você começa a correr na pista, a pista e o treinar na pista, o estar na pista,
E o fato da técnica que você utiliza para correr na pista, o quanto melhora a sua corrida. É um absurdo o quanto você ganha em desempenho, em corrigir a sua mecânica. É muito massa. Aí você vê esses caras correndo na pista, você fala, cara, parece que eles estão flutuando. É muito bonito. Aí você fica uma referência visual. Você fala, pô, eu dou uma volta na pista em tanto tempo. O cara tá fazendo nesse tempo, que coisa absurda. A gente fala em segundos, eu falo em minutos, né? Não, eu vejo o tempo de volta que eles fazem nos 10 mil, eles passando a cada volta, eu não faço uma volta de 400 nesse ritmo. Então, assim, realmente é um absurdo. E é legal poder criar referência. E correr na pista é legal porque motiva. Tem sempre muita gente correndo. É legal. Tem essa parte social de estar na pista também. Tá. Assim, ó. Gostaram? Por favor, conversa com a gente. Deixa aqui o seu comentário. O que você achou. Se você entendeu. Se você conhecia. Se você não conhecia, se foi legal. Deixa um like pra gente, né? Isso ajuda muito a gente a entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Se inscreve no canal, aciona a notificação para você ficar sabendo quando sair os próximos episódios, tá? E muito, muito obrigado por estar com a gente até aqui. Sei que foi um episódio longo, mas era necessário porque tem muita coisa para falar e a gente vai fazer outros aí. Fala pra gente. Foi legal? Curtiu? Tamo junto? Não é isso, Pipo? É isso. Fica aí, vai ter mais atletismo. Vai ter mais atletismo. No próximo episódio. Mais curiosidades. Foi muito legal poder fazer uma modalidade que é muito pouco explorada. Não é? Né? E bora pra próxima? Vamos embora correr? Galera, valeu. Semana que vem tem mais. Semana que vem. Pipo, abraço. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.